Olá, bom dia, você que me assiste. Deus abençoe teu dia no nome de Jesus. Que a graça de Deus esteja sobre você e família. Nós vamos orar, mas antes de orar, eu quero deixar o título dessa mensagem de hoje, que é tão simples que você vai ficar chocado com a simplicidade do título. Você precisa saber disso. O título é este. Você precisa saber disso. E o que você precisa saber? Vamos orar então a Deus? Meu Deus, no nome de Jesus, temos a Tua palavra, já meditamos, o Senhor já falou conosco, já escrevemos aquilo que o Senhor falou e agora vamos passar para as pessoas que assistem esse vídeo. Por isso eu e esta pessoa que assiste, pedimos a graça do Senhor para as nossas vidas, para todo o nosso dia e que o Senhor fale conosco realmente aquilo que precisamos saber. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Que a graça dele continue, comigo e contigo, e eu vou trazer esse título, então, a você. Meditamos em 10 versículos do capítulo 19 de Levítico, do versículo 3 ao versículo 12. Essa foi o que lemos para meditarmos nesta manhã, ou neste dia. Mas eu quero lembrar a você que nós falamos numa mensagem ontem, e o título da mensagem de ontem é Tenho livre-arbítrio ou não? Busque essa mensagem, escute essa mensagem, porque às vezes você está mal informado, tem muita gente falando coisas que agradam aos ouvidos de todos, mas será que Deus está realmente falando o que eles falam? Eu tenho livre-arbítrio ou não? Esta é a mensagem. Tenho livre-arbítrio ou não? É a mensagem de ontem e você vai ver que há uma diferença no que diz as pessoas concernente ao que diz a palavra de Deus, diferente do que diz a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar aqui desses 10 versículos que meditamos, Vamos traçar cada um deles. Nesses 10 versículos que meditamos, 4 deles, Deus diz assim, na parte B do versículo 3, Deus disse assim, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Isso na parte B. Na parte B do versículo 4, do capítulo 19, versículo 4, na parte B diz assim, eu sou o Senhor, vosso Deus. No versículo 10, na parte B também, diz assim, eu sou o Senhor, vosso Deus. E no versículo 12, na parte B também, no final dele, ele diz, eu sou o Senhor. Glória a Deus por isso, Por esses 4 versículos na parte B, Deus está realmente dizendo quem Ele é. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, Para quem Deus está falando isso? Deus está falando isso para um povo que Ele escolheu para ser o seu povo. Ele está falando isso para um povo que Ele tirou do Egito e está agora no deserto, rumo à terra prometida que Ele prometera a Abraão, E disso vamos falar um pouco também de Abraão hoje. Deus está falando para esse povo o seguinte, onde eu os colocar, lembrem disso. Eu estou dando leis e vocês cumprirão estas leis e serão felizes em cumpri-las, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Vamos então observar essas leis que Deus deu. No versículo 3, que nós lemos a parte B, agora nós vamos falar o que significa a parte A, o que Deus requer na parte A do versículo 3. Deus requer na parte A do versículo 3 o seguinte, honre ao teu pai e à tua mãe e honre os meus sábados. Deus está dizendo, é determinante, é lei, honrar pai e mãe e santificar ou consagrar ou não defraudar os meus sábados. Esse está no versículo 3. Então, toda aquela pessoa que não honra pai e mãe, infelizmente, ele não está cumprindo a lei de Deus. Eu pregava em uma igreja e eu sempre menciono a grandeza da minha mãe.
E um certo pastor desta igreja disse que estava enjoado de ouvir a mim honrando a minha mãe nas minhas mensagens. E eu respondi, infelizmente, talvez ele não tivesse uma mãe como eu tive a minha, né? Então, por isso que ele não honra a mãe dele. A mãe dele não é assunto, o pai dele não é assunto das mensagens dele, porque não honra. Então, é decreto, é lei de Deus honrar pai e mãe. E por isso a minha mãe faz parte das minhas mensagens também, porque ela foi uma grande mãe para mim. E futuramente eu quero fazer parte das mensagens dos meus filhos também. Então, o que acontece? Esse é o 3. O 4 diz assim, não faça ou não adore, nem que outros façam, ídolos. Então não importa se você admira uma imagem aí que é de um santo, de uma santa, ou de qualquer imagem de animal, não importa. É ordem não adorar ídolos, nem se curvar a eles, nem tê-los. Então se você tem aí o santo fulano de tal, a santa fulano de tal na tua casa, é problema teu com Deus, porque Deus proíbe ter ídolo ou adorar ídolo. Fazendo isso, você está fora dos planos de Deus e você não está cumprindo a palavra de Deus e nem você está tendo Deus como seu Senhor. Não interessa quem te disse para fazê-lo. O importante é que Deus diz, não faça e não tenha e nem se curva a eles, nem os adore. Definitiva a palavra de Deus. No versículo 5 diz assim, oferece a Deus os seus sacrifícios, ou vivam uma vida de sacrifício a Deus, né? Para agradá-lo em santidade, buscando a Deus, né? E que sejam sacrifícios aceitos por ele, não sacrifícios de tolo. Tem muita gente aí dizendo ser cristão, mas não o é. Fazendo sacrifício de tolos, vão à igreja, cantam, pulam, dançam, mas não têm essência do Espírito Santo de Deus neles e nem obedecem à palavra de Deus, então não são de Deus, não adianta o que fazem, são sacrifícios de tolos e Deus não aceita crente falso tentando cultuar a ele, dizendo que é santo. Santidade é essência, não adianta você querer provar por fora aquilo que você não tem por dentro, né? O versículo 6 diz, viva dentro da regra estabelecida por Deus e saiba se alimentar dos teus sacrifícios. Isso está no versículo 6. Então, o que você oferece a Deus é o que te produzirá alimento para a vida. Então, você tem que aprender a viver dentro das regras de Deus. E o versículo 7 diz, tuas atitudes santas devem ser santas, para que Deus não venha abominar o que você faz. Então a tua atitude tem que ser santa para que Deus as aceite, porque se Deus as abominar, você estará perdido. Versículo 8, não profane aquilo que Deus santificou. Tem muita gente profanando aquilo que Deus santificou. Tem muita gente profanando aquilo que Deus separou como música. Pega e coloca um outro ritmo lá de pagode, de ritmos porcaria que não é adoração a Deus. É simplesmente canções de roda, de rodinha. E o que acontece? E profanam coisas santas que Deus separou. Hinos santos que foram separados para abençoar o povo e agora são cantados de qualquer forma. Um dia pediram o povo de Deus para cantar aquelas canções alegres de Sião. E eles perguntaram, como poderemos cantar as canções do nosso Deus em terra estranha? Então você vê uma cantorzinha dessa aí, indo para show de Xuxa, show disso, show daquilo, cantando as músicas de Deus ali no meio de mulheres peladas e mulheres desnudas. E dizem que estão sendo usadas por Deus. Usada por Deus nada, vão ali por dinheiro, por fama, para aparecer na televisão, e às vezes você vai e aplaude isso e pensa, é de Deus. Nem tudo que parece ouro é ouro, nem tudo que reluz é ouro. Então você tem que aprender a definir se está dentro das regras de Deus, é de Deus. Se não está, não é de Deus, por mais que pareça ser, não é de Deus. Deus se incumbirá de abençoar você, porém seja você também abençoador, diz no versículo 9. Deus irá abençoar você, Deus te dará com abundância, Deus te dará mais do que o suficiente,
né, nas tuas colheitas, mas você também precisa ser abençoador, porque no versículo 9, o 10, diz para você também ser bênção, abençoando o pobre, o necessitado, com a tua fartura, com a tua abundância. Deus estabelece que parte do que Ele te dá é para você comer e gozar a vida. Mas desta parte também tem a parte que toca para o pobre, para a viúva, para o necessitado. Tiago fala disso. Tiago fala, ontem eu falei da religião verdadeira. Cuidar dos pobres, das viúvas, dos necessitados e, principalmente, cuidar da tua alma para que ela não pereça no fogo do inferno. Tem tanta gente fazendo só a primeira parte, mas a segunda parte não faz, que é cuidar da sua alma, e esta alma está se dirigindo ao fogo do inferno por não seguir as regras e leis de Deus. E no versículo 11, não roube, não minta e nem defraude uns aos outros. Tem tanta gente aí se dizendo cristão roubando, se dizendo povo de Deus roubando, mentindo para se legalizar, para se beneficiar da lei e tal, da lei disso, da lei daquilo. São mentirosos e filhos do diabo, mesmo que estejam dentro de uma igreja. Se você faz isso, você é filho do diabo. O mentiroso é o diabo, é o pai da mentira, e quem mente é filho dele. Quem defrauda um ao outro é filho do diabo. Isso não é para crentes, não é para povo de Deus. Roubar a mínima coisa ou uma coisa grande, não interessa o tamanho, não interessa a essência, né? Eu roubei tanto, eu só roubei isso ou aquilo. Deus não tem o culpado por inocente. A palavra de Deus é: não roube, não minta, nem mentira grande, nem pequena e nem defraude. E o 12 está dizendo exatamente isto. Tenha uma palavra firme. A palavra do cristão é sim para o sim e não para o não. E a Bíblia proíbe jurar, e tem gente que nas suas mentiras juram até no nome de Deus. Deus riscará o nome dessas pessoas que cometem essas coisas ditas aqui. Contra a lei de Deus, a Bíblia diz que Deus riscará do livro da vida. Então sabemos que cumprir essas leis, não só para Israel, mas para a igreja do Senhor Jesus, cumprir essas leis traz benefícios. E o não cumprir traz malefícios para aqueles que não cumprem o que eu acabei de dizer. Por isso o título da mensagem é: você precisa saber disso. Nós temos exemplos na Bíblia de quem honrou as leis de Deus e as cumpriu e foi beneficiado. E quem as desonrou foi amaldiçoado. Qual o exemplo de quem desonrou a lei? Temos vários, mas falamos já dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que morreram queimados por desprezar as leis de Deus. Mas quem foi a pessoa abençoada? Vamos falar de uma delas, que eu vou falar uma frase que você nunca ouviu falar talvez na sua vida. Eu vou falar depois que eu terminar a fala dessa pessoa. Esta pessoa, o exemplo dela, o nome dela é Ruth. Ela é exemplo para as nossas vidas. Quem era Ruth? Ruth era uma idólatra, uma moabita. Vivia ali na idolatria, mas um dia viu o povo de Deus que chegaram ali fugindo da fome da terra de Canaã. Chegaram ali, o que acontece? Então, Ruth entende-se que aquele rapaz era bom para se casar com ele. E Ruth casa-se com alguém do povo de Deus. Ruth, então, começa a observar como fazia o povo de Deus, como vivia o povo de Deus ali mesmo na terra da idolatria. Ruth, então, começa a admirá-los. Só que acontece que a sogra dela, Noemi, fica viúva, né? Ela fica viúva e a concunhada dela também fica viúva. O que acontece é que Noemi decide então voltar, porque Noemi ouviu dizer que já havia alimento em Canaã. Ali a bênção já tinha chegado de novo. Então ela fala: eu vou voltar para onde? Para a terra que eu saí dela, para onde eu vim. E então Noemi resolve voltar para ali e Ruth diz para ela: eu vou contigo. Orfa também disse:
Mas Noemi diz, não voltem, minhas filhas, viva a vida de vocês como era antes. Vocês não têm a obrigação de me seguir. A Bíblia diz que Orfa volta. Mas Ruth não. Ruth disse, olha, eu vi o povo de Deus, eu convivi com vocês, povo de Deus, eu vi como vocês são, e desta vez eu decidi, eu não vou te desamparar. Antes você era minha sogra, agora eu vou te honrar como mãe, e eu vou estar contigo, e muito mais do que isso, além de eu ir contigo, agora eu já não sou mais idólatra, eu deixei a minha idolatria, eu estou indo, eu deixei a adoração de ídolos, eu deixei de servir imagem de esculturas, eu não vou seguir a outros deuses mais, porque agora eu entendi que você é minha mãe e que o teu povo é o meu povo, que a tua terra é minha terra, e muito mais do que isso, abençoadas foram as palavras de Ruth quando ela diz, e o teu Deus é o meu Deus. Por isso que nos 4 versículos eu disse que Deus disse, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Nesta hora eu acredito que Deus estava realmente colocando na mente de Ruth, Ruth, eu sou o teu Deus. E a história linda é que Ruth vai então, seguindo a sogra. Obedece tudo aquilo que precisava obedecer. Se torna então parte agora do povo de Deus. E essa Ruth humilhada, viúva, serva, que falou, eu vou servir a minha sogra como se fosse a minha mãe e vou cuidar dela. Essa Ruth vai então e entra depois para a linhagem de Cristo. Ela se torna mãe de reis e entra para a linhagem de Jesus. Ela é mãe de reino, porque obedeceu a palavra de Deus, teve o seu coração voltado para as leis de Deus, meditou nas leis de Deus, e Ruth foi bem sucedida e produziu muitos frutos, e de Ruth veio, através de Boaz, que a redimiu, que a fez esposa dele, que de serva catadora de alimentos se tornou esposa do dono das terras. Ela teve Obed, e Obed teve a Jessé, que teve a Davi, que da linhagem dele veio Jesus. Que história linda! Mas essa história não está isolada. Essa história está também no Salmo de número 1, que dizem os hebreus que foi Davi que escreveu. Nós não sabemos certamente se foi, mas diz os hebreus que foi Davi que escreveu. E Davi escreveu o seguinte, o homem que não anda segundo os conselhos mundanos, o homem que não imita o mundo, o homem que separa-se para Deus e não quer saber dos conselhos mundanos, ele não rouba, ele não mente, ele não defrauda, ele não lança a sua ira, ele não lança a sua raiva sobre os outros, muito pelo contrário, ele vive o amor que Deus colocou no coração dele. Este homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele é feliz, e ele é feliz totalmente, primeiro por não ouvir conselhos alheios mundanos, ou viver vestindo como o mundo veste, ou viver praticando o que o mundo pratica, ou viver falando o que o mundo fala. Este homem, ele é feliz, mas ele é feliz se ele fizer completamente o ato, primeiro não assentando, não ouvindo o conselho, e nem caminhando no meio e na prática do que eles fazem. Antes, ele terá prazer na lei do Senhor. Ele orará essas leis que eu acabei de dizer e vou continuar dizendo amanhã, e nelas ele medita de dia e de noite. Ele acorda pensando em Deus, ele caminha o dia todo pensando em Deus. Por isso que a nossa mensagem ontem diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque Deus é santo. O teu Deus é santo. Isso foi o que fez Ruth. Eu vou querer esse Deus para mim, porque ele é santo. O teu Deus é o meu Deus. E o salmista diz, ele tem prazer na lei do Senhor, e nela ele medita, ele acorda meditando, ele trabalha meditando, ele anda meditando, de dia e de noite, desde o amanhecer até o deitar, ele está pensando nas leis de Deus e cumprindo-as, porque é dessas leis que produz muitos frutos nas nossas vidas. E o salmista vai dizendo, os ímpios não são assim, eles perecerão,
mas o justo florescerá. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros e dará fruto com abundância, que ele vai suprir a si mesmo e vai suprir a outros também que comerão do seu fruto, porque ele é justo. Por isso que o Salmo de número 1 é considerado o Salmo dos justos. Como anda o justo, como desfruta o justo da comunhão com Deus, mas ele tem que meditar para ser justo e para ser justificado em Deus, meditar nas suas leis de dia e de noite. E você que é autônomo como cristão, que pensa que você pode fazer de tudo, que tem livre-arbítrio, como eu preguei ontem, você não tem, não. Você tem um Deus que disse em 4 versículos do capítulo 19, nos primeiros 3, 4, 10 e 12, ele diz: eu sou o Senhor. Este reino que você está servindo tem um Senhor e ele é Deus, e ele estabeleceu leis e regras, e você viverá se as cumprir com prazer diante do Senhor dia e noite, diariamente. Deus tem que ser Deus na tua vida, e esta é a mensagem que eu estou dizendo a você, e o título é: você precisa saber disso. Ande na presença de Deus, busque ser perfeito. Ruth foi como um Abraão na personagem feminina, também fez o mesmo que Abraão fez, saiu da sua terra, da sua parentela, da sua idolatria, e foi para uma terra que o coração dela amou, e foi servir a Deus ali, e se tornou mãe de reinos, porque se curvou a Deus na sua humildade. Você seja humilde, seja abençoado e abençoada, mas medite nas leis de Deus dia e noite, e você será frutífero e frutífera no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família no nome de Jesus, e até amanhã, se Deus quiser. E você foi salvo por este aí, o título que está atrás, por esse ousado amor de Deus. Deus te abençoe no nome de Jesus.